Saúde, graça e paz, meus irmãos em Cristo. A quarentena continua. Aliás, a quarentena realmente é um período de isolamento aos portadores de vírus ou de uma doença infecto-contagiosa. A palavra refere-se mais ao isolamento do que a tempo. E também quarentena geralmente é empregada para identificar os doentes portadores de vírus e não ao povo em geral. Mas a verdade é a seguinte: são 40 dias. Se tudo correr bem, porque pode passar dos 40 dias. E agora, eu sinto isso por mim, e eu há anos estou acostumado a viver sozinho, na minha casa, no meu apartamento, mas me faltam as visitas à minha mãe, às minhas irmãs, aos meus netos, ao chimarrão diário com a minha irmã Lira. Então, parece que é verdade. A gente começa a murmurar, a queixar-se. As crianças, olha, imaginem, eu sei pelos meus netos, imaginem aguentar as feras em casa, ainda mais quando são pequenas, e ainda mais quando são 2 meninos, um de 4 e um de 7 anos. E os idosos, nós, em casa, fechados, sem os netos, sem os filhos, inclusive até sem poder celebrar uma data comemorativa. E os empregados, e as indústrias, e o comércio, as lojas, e os vendedores de rua, e os aumentos dos produtos, dos víveres nos supermercados, e a falta de ajuntamentos. Por exemplo, você não tem saudades dos cultos presenciais lá na nossa igreja? Todo domingo, nas quartas, as reuniões de segunda tarde, a reunião da terceira idade. A gente começa a se mexer por dentro. Ainda mais quando se pensa que ainda está longe do dia em que isso vá terminar. Isso me faz lembrar da quarentena, sabe de quem? Do povo de Israel. Só que a quarentena deles foram 40 anos. E milhares de pessoas, adultos, jovens, juniores, crianças, famílias inteiras, peregrinando, andando, caminhando pelo deserto. No começo, tudo era festa. Eu imagino aquela criançada no deserto, aquelas barracas, festa, tudo era festa. Mas muito cedo, aquele deserto
se tornou um grande problema. E sem expectativa, ali no fim do túnel, no fim do deserto, só uma promessa que lá no final haveria uma terra prometida. E aí o povo começa a murmurar, a queixar-se. Primeiro, não tinha alimentação, faltou pão. E Deus mandou o pão. Depois faltou bebida, água. Deus transformou águas amargas em águas doces. Faltou carne que havia em abundância no Egito. Deus mandou as codornizes. Mais tarde, quando os espias voltaram de ver a terra, examinar e avaliar a terra para onde eles iriam, a murmuração, o queixume foi o seguinte: a terra é ruim. E esse não é o maior problema. O maior problema é que lá só habitam gigantes. E nós parecemos uns gafanhotos diante dos gigantes. Mais um queixume. O culpado de tudo isso é o governo, é a liderança. Vamos trocar a liderança. Queixas, murmurações. Alguma coisa parecida conosco? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, verso 10 e 11, ele diz: vocês não devem murmurar, como fizeram no passado os antepassados de vocês. Tudo isso aconteceu para servir de exemplo e de aviso para nós, pois está sendo anunciado já no fim dos tempos. Termino contando essa pequena história que eu li. Um menino de 12 anos havia sido recomendado pelo pai para recolher os galhos e gravetos que estavam esparramados no pátio depois de um temporal. E ele estava trabalhando e pelejando e suando para arrastar do chão um toco de árvore que estava ainda um pouco enraizado. E naquele momento o pai chegou e, olhando para o filho que estava lutando ali, trabalhando, ele disse assim: eu acho que vejo qual é o seu problema. Você não está usando toda a sua força. O menino quase explodiu e reclamou ao pai que estava trabalhando ali já há horas e não conseguia destrinchar aquelas raízes e arrastar aquele toco de árvore. E o pai voltou a dizer: acontece, filho, que o seu problema é que você não está usando toda a sua força. Finalmente, o menino perguntou para o pai: o que é que, pai, você quer dizer com isso? Então ele falou: você ainda não pediu a ajuda do seu pai. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, não tem que fazer tudo sozinho. Peça a ajuda do seu pai. Peça a ajuda de Deus. Amém.